Daniel era apenas um jovem quando foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros judeus, após a invasão do rei Nabucodonosor, em 605 a.C. Longe de Jerusalém, ele foi escolhido para servir na corte babilônica, instruído na língua e cultura dos caldeus. Mas mesmo em terra estrangeira, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Recusou a comida do rei, orou quando era proibido e foi lançado numa cova de leões por sua fidelidade. E é nesse contexto de fé e resistência que Deus começa a revelar a ele os grandes segredos do futuro. A primeira visão: a estátua dos reinos. Daniel 2. Tudo começa com um sonho, mas não é Daniel quem sonha. O rei Nabucodonosor tem um pesadelo perturbador, uma estátua gigantesca composta por diferentes metais que é destruída por uma pedra misteriosa. Nenhum sábio da Babilônia consegue revelar o sonho, mas Daniel, guiado por Deus, interpreta o mistério. A estátua representava a sucessão dos grandes impérios da história humana. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, símbolo de glória e poder. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, que viria em seguida. O ventre e as coxas de bronze, o Império Grego, sob Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o Império Romano, forte e cruel. E por fim, os pés de ferro misturado com barro, representando os reinos divididos da era posterior, frágeis e instáveis. Mas mesmo em terra estrangeira, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Recusou a comida do rei, orou quando era proibido e foi lançado numa cova de leões por sua fidelidade. E é nesse contexto de fé e resistência que Deus começa a revelar a ele os grandes segredos do futuro. A primeira visão: a estátua dos reinos. Daniel 2. Tudo começa com um sonho, mas não é Daniel quem sonha. O rei Nabucodonosor tem um pesadelo perturbador, uma estátua gigantesca, composta por diferentes metais, que é destruída por uma pedra misteriosa. Nenhum sábio da Babilônia consegue revelar o sonho, mas Daniel, guiado por Deus, interpreta o mistério. A estátua representava a sucessão dos grandes impérios da história humana. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, símbolo de glória e poder. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, que viria em seguida. O ventre e as coxas de bronze, o Império Grego, sob Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o Império Romano, forte e cruel. E por fim, os pés de ferro misturado com barro, representando os reinos divididos da era posterior, frágeis e instáveis. Mas a parte mais impressionante vem no final. Uma pedra é lançada sem auxílio de mãos humanas e destrói toda a estátua, tornando-se uma grande montanha que enche a terra. Daniel explica: esse é o reino de Deus que jamais será destruído. Ele consumirá todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Essa foi a primeira grande revelação. Os impérios humanos têm prazo de validade. Somente o reino de Deus é eterno. A segunda visão: os 4 animais. Daniel 7. Anos depois, já no reinado de Belsazar, Daniel tem uma visão. Desta vez, ele mesmo é o sonhador. Ele vê o mar agitado e do mar surgem 4 grandes animais, diferentes uns dos outros. Um leão com asas de águia, símbolo da Babilônia, majestosa e veloz. As asas são arrancadas e o leão se levanta como um homem, a humanidade sendo restaurada após o orgulho do rei Nabucodonosor. Um urso que se ergue sobre um dos lados com 3 costelas na boca, o Império Medo-Persa, que conquistou 3 grandes nações. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando a Grécia, cuja rapidez de conquista é simbolizada pelas asas e cujos 4 generais dividiram o império após a morte de Alexandre. Um quarto animal, terrível e espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres. O Império Romano, devastador e cruel. E entre os chifres surge um pequeno chifre, com olhos e boca arrogante,
que fala contra o Altíssimo e persegue os santos. Mas então Daniel vê algo ainda mais grandioso. Assentou-se o ancião de dias. Seu trono era de fogo. Milhares o serviam. O tribunal se assentou, e os livros foram abertos. E logo depois, eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio e glória, e o seu reino jamais passará. Essa é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. O Filho do Homem é uma clara referência ao Messias, Jesus Cristo, que receberá um reino eterno após o julgamento divino. A visão mostra que os impérios humanos caem um após o outro, mas o reino do Messias será universal e eterno. A terceira visão, o carneiro e o bode. Daniel 8. Daniel tem outra visão, agora próxima ao rio Ulai. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, que avança para o ocidente, norte e sul, sem que ninguém o detenha. De repente, um bode veloz vem do ocidente, sem tocar o chão. Ele tem um grande chifre entre os olhos e ataca o carneiro com fúria, quebrando seus chifres. Mas no auge da sua força, o grande chifre do bode se quebra, e em seu lugar surgem 4 chifres menores. E de um deles nasce um pequeno chifre, que cresce em poder e desafia o próprio santuário de Deus. O anjo Gabriel explica a Daniel. O carneiro representa o Império Medo-Persa. O bode é o Império Grego e o grande chifre é Alexandre o Grande. Os 4 chifres são os 4 generais que dividiram o império após sua morte. E o pequeno chifre é um rei perverso que profanaria o templo, figura histórica associada a Antíoco Epifânio, mas também símbolo profético do futuro anticristo. Essa visão conecta o passado e o futuro, mostrando como o mal sempre tentará se levantar contra Deus, mas será derrotado no tempo determinado. A quarta visão, as 70 semanas. Daniel 9. Daniel, profundamente comovido, ora a Deus pelos pecados do povo. Ele confessa as falhas de Israel e suplica pelo perdão e pela restauração de Jerusalém. Enquanto ora, o anjo Gabriel aparece novamente e traz uma das profecias mais exatas de toda a Escritura, a profecia das 70 semanas. Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para pôr fim ao pecado e trazer a justiça eterna. As 70 semanas não são literais, mas semanas de anos, totalizando 490 anos. Essa profecia anuncia o tempo da vinda do Messias e também o período de sofrimento e purificação do povo. Gabriel revela que, após 69 semanas, o ungido seria morto e a cidade e o templo seriam destruídos, algo que de fato aconteceu com a crucificação de Cristo e a destruição de Jerusalém em 70 DC. A última semana aponta para um tempo futuro de tribulação e aliança quebrada, interpretado por muitos como o período final antes do reino de Cristo ser plenamente estabelecido. Essa visão une a história e a esperança. O Messias vem para reconciliar o homem com Deus, mas também anuncia o tempo do juízo e da restauração final. A quinta visão, o conflito dos reinos e o fim. Daniel 10 a 12. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel tem sua última e mais extensa visão. Durante 3 semanas ele jejua e ora até que uma figura celestial aparece diante dele, um ser resplandecente, vestido de linho, com rosto como relâmpago e olhos como fogo. Daniel cai com o rosto em terra, mas o anjo o toca e o fortalece. Ele diz que veio revelar o que acontecerá nos últimos dias. Então a visão se desenrola como uma sequência profética detalhada. O conflito entre os reis do norte e do sul, representando os impérios Seleucida e Ptolomaico, descendentes da divisão do Império Grego. As lutas, traições e alianças que culminariam na profanação do templo e no sofrimento do povo. E novamente surge um rei arrogante, que exalta a si mesmo acima de todos os deuses, eco do pequeno chifre, símbolo final da rebelião contra Deus.
Mas o capítulo 12 traz a esperança máxima. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende o teu povo, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. É aqui que Daniel vê a ressurreição final, o juízo e a recompensa dos justos. O anjo conclui dizendo a Daniel: Tu, porém, vai até o fim, descansarás e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. Essas palavras encerram o livro de Daniel com uma promessa eterna. A fidelidade é recompensada e o reino de Deus triunfa sobre todos os reinos humanos. O significado profético das visões. Cada visão de Daniel é como uma peça de um grande quebra-cabeça profético. A estátua de metais mostra o curso da história humana sob impérios que se sucedem. Os animais monstruosos revelam o caráter espiritual e violento desses impérios. O carneiro e o bode detalham as transições de poder e o surgimento de figuras anticrísticas. As 70 semanas apontam para o plano da redenção e o tempo exato da vinda do Messias. E novamente surge um rei arrogante que exalta a si mesmo acima de todos os deuses. Eco do pequeno chifre, símbolo final da rebelião contra Deus. Mas o capítulo 12 traz a esperança máxima. Tudo o que Daniel viu converge para uma verdade central. Os reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece. Mesmo quando tudo parece caótico, Deus continua no controle da história. Ele levanta reis e os derruba. Ele permite tempos de provação, mas garante o triunfo final do seu povo. E acima de tudo, Daniel nos lembra que a fé não depende do poder humano, mas da esperança no Deus eterno. Conclusão. Daniel, o profeta da esperança. Daniel viveu num dos períodos mais sômbrios da história de Israel. Mas mesmo no exílio, ele enxergou mais longe do que qualquer rei. Ele viu impérios surgirem e ruírem, templos serem destruídos e reconstruídos. E, acima de tudo, viu o reino de Deus crescendo como uma montanha que enche toda a terra. Hoje suas visões continuam a inspirar milhões. Porque Daniel não fala apenas sobre o passado. Ele fala sobre o futuro, sobre o triunfo da verdade e sobre a vitória da fé. Então, se você se sente cercado por incertezas, lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões e lhe revelou os segredos dos tempos, ainda está no trono. Ele conhece o início, o meio e o fim da história. E o fim, segundo Daniel, é glorioso. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os dominadores o servirão e o obedecerão.